E agora vamos aqui contrapor, como faz o professor Príncipe, contrapor a obra do H.G. Wells com a obra de outro inglês, muito diferente do Wells em todos os aspectos, o Aldous Huxley. Também ele, um escritor muito fértil em obras que se tornaram muito populares, talvez mais distópico, acho que podemos dizer, não é, em relação às suas obras. Alguém que no início da sua vida talvez fosse uma pessoa mais otimista do que depois mais no final, também alguém pertence à corrente do humanismo e do socialismo, mas o Huxley vai mostrando nas suas obras um pessimismo gradual. À medida que o tempo passa, um pessimismo gradual. O Huxley é um pacifista, um socialista pacifista, que escreve no contexto intelectual do materialismo e do utopismo, mas ele rapidamente, não é rapidamente, a expressão pode não estar correta, mas ele vai tornar-se num cético em relação às utopias científicas. E ele, no fundo, quando escreve obras como, por exemplo, O Admirável Mundo Novo, é uma obra que claramente está a criticar esse otimismo de um futuro que a tecnologia vai tornar cor-de-rosa, não é? E o Huxley não vai se dar muito bem com o H.G. Wells por causa disso, não é? A sua virada para uma crítica ao utopismo tecnológico vai chocar com o projeto do H.G. Wells. O H.G. Wells quer tecnologizar a cultura popular e a sociedade, não é? Enquanto que aparece o Huxley a criticar esse projeto, não é? Sim, é engraçado como nesta época há este clima de, ao mesmo tempo, de tristeza e desilusão, não é? Quer dizer, e melancolia em relação ao futuro, não é? Portanto, há esta sensação de que o mundo passado está a desaparecer e estamos a assistir a transformações que são muito mais rápidas do que... E isto, Gonçalo, como estava a dizer há bocado, habituados até agora. Isto também ainda é antes da Segunda Guerra Mundial. O Admirável Mundo Novo é publicado em 1932. Portanto, é precisamente a desilusão da Primeira Guerra Mundial. Também podemos juntar aqui a desilusão do crash da Bolsa, que criou terremotos em todo o globo, não é? Mas é como tu dizes, há aqui uma nota, já se perdeu aqui aquele otimismo todo que encontramos no final do século XIX entre os secularistas, e aqui já não estamos tão otimistas. Ou seja, um H.G. Wells está a tentar motivar os seus correligionários para as coisas fantásticas da tecnologia e da ciência, mas o ambiente à volta dele é um ambiente também pessimista, não é? É como estás a dizer. E há alguns autores que se referem a este período depois da Primeira Guerra Mundial um bocadinho como a fase da crise teórica do marxismo também, porque também esses estavam a ter as suas onde é que estão dificuldades os resultados, internas, não é? Onde é que estão os resultados? Estavam à espera que o proletariado se revoltasse contra a burguesia antes da Segunda Guerra Mundial, e em vez disso o proletariado junta-se e vão lutar uns contra os outros entre países, não é? Desculpa, disse a segunda, estava a falar na primeira. O proletariado, em vez de lutar contra a burguesia, vai lutar entre si na Primeira Guerra Mundial, não é? Isto introduz aqui também uma crise. Não estava previsto. O Marx não tinha previsto teórica esses fechos. Nesta corrente, não é? da sociedade. Portanto, é aqui uma fase de muitas mudanças, muitas desilusões, eu vejo este período com uma grande melancolia, é o que me parece. Sim, e aqui atenção, que o Huxley não está a defender de forma alguma o cristianismo tradicional de Inglaterra, de todo, não. Ele está a procurar responder a esta crise de identidade e esta crise moral do começo do século XX, mas a resposta dele, ao contrário do H.G. Wells, é uma resposta muito mais cética, muito mais pessimista, e depois com aqui um detalhe interessante, Gonçalo, que quando ele se muda para os Estados Unidos em 1937, ele vai interessar-se por temas de espiritualidade, o que é muito curioso. Ele vai ler os hindus, ele vai ler os autores da chamada corrente perennialista da filosofia perene, vai ler o Krishnamurti, vai ler uma série de autores ligados a esta tradição, numa altura em que o Ocidente está a redescobrir o hinduísmo, e o budismo também, mas o hinduísmo, o Vedanta hindu, e o Huxley, alinhando-se com esta corrente perennialista, ele não é nem ateu nem é um agnóstico, ou seja, no fundo é alguém que está fascinado por esta religião ou esta espiritualidade primordial que se deteriorou. E, tal como os perennialistas, ele entusiasma-se com esta ideia de que há uma fonte comum a todas as grandes tradições espirituais e que só é preciso regressar a essa fonte comum e abandonar deturpações posteriores.
É interessante porque outros intelectuais dos lados do oceano vão fazer este caminho de fascínio com o perennialismo, que é um caminho que não é o da tradição cristã clássica destes países, também não é o caminho do ateísmo e do agnosticismo, também não é o caminho do H.G. Wells, de um utopismo tecnológico, é um caminho de procurar umas raízes comuns a todas as religiões, não é? E procurar recuperar talvez essa inocência perdida, não é? Essa pureza perdida que as grandes religiões teriam em comum, não é? É interessante como dois homens do mesmo país vão ter uma reação tão diferente a esta crise que estavas a referir, Gonçalo, esta crise do pós-guerra. Olá a todos, esperemos que tenham gostado do excerto desta nossa conversa. Se quiserem ver o episódio completo, temos o link na descrição. E se gostam deste conteúdo, não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar. Obrigado e até à próxima.